Sejam muito bem-vindos a esta Casa de Caridade. Para todos aqueles que vêm pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E nós recebemos vocês de braços abertos, né? Nós encarnados e os nossos irmãos que nos sustentam no plano espiritual, com certeza. Queridos, a nossa casa, como vocês sabem, está aberta todos os dias, né? 24 horas, né? Nossa casa é um pronto-socorro, se propõe a ser um pronto-socorro espiritual. Então tem trabalho todos os dias, né? Todos vocês sabem. E é só acessar o nosso site, está lá todos os horários, também está ali a nossa placa. E exceto nas sextas-feiras. Sextas-feiras é um trabalho diferenciado, é dirigido a dependentes, todos os dependentes, né? Não só químicos, todos os dependentes e seus familiares, tá? É um trabalho que nós convidamos aí, quem tiver familiares, amigos, parentes, que estejam lutando com problemas de dependência na família, pode indicar nesse trabalho de sextas-feiras para vir à nossa casa, buscar um pouco de força, conforto, né? É isso que nós estamos aqui para oferecer. Queremos agradecer também a todos os companheiros e amigos que colaboram com as cestas básicas, com o nosso trabalho de assistência social. E hoje, esse mês, nós estamos ainda aí pedindo, né, carentes de leite em pó, sempre leite em pó para as crianças, arroz, óleo, açúcar e macarrão. Aqueles que puderem ajudar, nós agradecemos de coração, tá? Nós estamos atendendo 82 famílias, né? Cada mês atendemos 40, 41, 42 vezes. E doamos 640 quilos de alimentos por mês. Então, é uma tarefa de todos nós, né? É a nossa obrigação estendermos a mão ao nosso irmão, né? Necessitado das coisas básicas, não só do espiritual, mas também das materiais. E é isso que Jesus ensinou, né? Que nós devíamos estender a nossa mão ao nosso irmão bem necessitado. E para quem quiser também participar do grupo de lanche na rua, ali na estação metrô, Carandiru, também é um grupo aberto, está aberto para quem quiser colaborar, não só em doações, mas também com a sua colaboração ativa, ok? Estão vendo esse banner aqui, gigantesco, né? Foi feito pelo Marcinho. Nós estamos aí, lançamos esse livro, nossa editora própria, a editora GEV, né? Que é do Grupo Esperança e Vida. Nós resgatamos a vida desse médium fantástico, Carlos Mirabelli, tá? Então, lá, conheça a extraordinária história do médium que deixou a sua vida, dedicou sua vida a provar a imortalidade da alma através da materialização de espíritos. Carmine Mirabelli, de origem italiana, nasceu no século passado, morreu em 51. São 2 livros que nós estamos lançando. Quem quiser conhecer, realmente o Carlos Mirabelli se igualava aos maiores médiuns do mundo em efeitos físicos. Tinha todas as mediunidades possíveis, menos a de cura, o resto ele tinha todas, né? Então, um grande espírito caminhado pelo Senhor Jesus para oferecer provas da imortalidade da alma. Quem quiser o livro é só procurar com a Sandrinha, ok? Muito bem, então vamos iniciar? Eu convido a todos, então, a fecharem os olhos levemente, a relaxar seus corpos nas cadeiras, relaxar totalmente o corpo físico. Vamos, nesses momentos, trazer Jesus à nossa tela mental, Jesus sempre vivo, Jesus, o nosso mestre e irmão maior. E vamos nos colocando à frente do mestre, rogando a ele, que é paz e luz, que nos abençoe nos trabalhos desta noite. E que através da sua presença luminosa, possamos chegar até Deus, nosso Pai, para agradecer, Pai, por tudo que nos dá, pedindo apenas que trabalhemos pela nossa evolução. Abençoa, Senhor meu Deus, os nossos guias, os nossos mentores, nossos anjos guardiões, que estão conosco, que nos trouxeram em paz e em segurança até este ambiente de luz. Que possamos, Senhor meu Deus, receber tudo aquilo que viemos buscar, em forma de energias novas, de carinho, de compreensão. Sê conosco, Senhor Jesus, nesses momentos, e que a luz do nosso Pai querido mantenha em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Então, assim, mais calmos e mais tranquilos, nós vamos acompanhar a palestra que hoje está a cargo do meu irmão Udai.
e é sobre perdoar e compreender. Está no livro Rumo Certo, né, de Chico e Emanuel, tá? Item 50. Então vamos envolver o nosso irmão em muita paz e muita luz para que ele seja feliz na sua palestra, ok? Vai lá, querido. Boa noite a todos. Nesse ambiente preparado pelo nosso irmão, com muita paz, com muito amor, assessorados pela espiritualidade aqui presente, né, que tem, assim, um trabalho bastante importante e especial, né, que muitas vezes esquecemos. Mas esses irmãos espirituais, na figura de parentes, amigos, espíritos superiores, os nossos protetores e anjos guardiães, estão aí apostos, né? Dependendo de nós, sim, somente de nós, a sensibilidade para compreendê-los, a percepção para buscar as suas intuições. E se assim não fosse, né, nós não estaríamos aqui, unidos pela bandeira do Espiritismo, simpatizantes, ou estudantes, ou militantes, enfim, alguém que já abraçou e compreende a doutrina espírita, ou a manifestação dos espíritos encarnados e desencarnados, né? Essa comunicação constante entre os dois planos é que caracteriza a mediunidade, né? Não é nada de especial, não é um dom assim miraculoso, não. São predisposições naturais, orgânicas que temos para nos comunicar com os nossos irmãos espirituais. Uns mais sensíveis, outros menos. Quanto mais desmaterializados, pressupõe que mais sensíveis à influência espiritual estaremos. Mas não necessariamente, né? O tema realmente nos convida sempre a pensar, refletir, a compreender, buscar comparações e ver, né, nessas comparações o que nos cabe fazer, o quanto nos falta a aprender. Enfim, é sempre aquele exercício diário, né, às vezes exaustivo, para mudar coisas em nós que demandam um tempo, né? E não acontece de forma abrupta. Como eu estou meio gripado, a voz está meio fanhosa, então talvez lá atrás alguém não vão entender direito, né? Muito bem, Rumo Certo, Chico e Emmanuel, na lição 156 deste livro, Rumo Certo, né? Perdoar e compreender. Muita gente perdoa, no entanto, não compreende. E muita gente compreende, todavia não perdoa. Muitos companheiros se alheiam às ofensas recebidas, procurando esquecê-las, mas querem distância daqueles que as formulam, sem lhes entender as dificuldades. E outros muitos compreendem aqueles que os molestam, entretanto, não lhes desculpam os gestos menos felizes. Tem algo a ver conosco, nós somos assim. Perdoamos algumas vezes, compreendemos a necessidade de perdão, e muitas vezes, por interesses mais particulares, nós fazemos vistas grossas, né? Porque é uma característica nossa, humana, né, terrena, de ver somente retornos materiais para as coisas que vamos buscar. E o perdão parece que não nos traz, aparentemente, nenhum benefício material. Pelo contrário, né? Para as pessoas ainda que não conhecem a vida espiritual, elas têm muita dificuldade em perdoar o seu semelhante, né? Fazendo um adendo aqui, buscando Jesus, né? Sabemos que Jesus, ele foi traído por Judas. A seguir, ele foi, com o beijo de Judas, ele foi indicado quem era Jesus. Posteriormente, ele foi negado 3 vezes por Pedro. Todos os seus seguidores, ou apóstolos imediatos, né? Agora imagine a capacidade desse homem de compreender e perdoar, né? Perdoar e compreender, porém, são complementos do amor e impositivos de aceitar os nossos companheiros da humanidade tais quais são. Para perdoarmos é preciso aceitar o nosso semelhante como ele é, com dificuldades, com problemas,
com descontroles emocionais, com variáveis no seu equilíbrio, né? E entender que nós somos assim também. Nós temos altos e baixos, emocionalmente falando. Se não compreendermos isso em nós, como compreender em nosso semelhante, né? Reflitamos nisso, reconhecendo que o entendimento e a tolerância que os outros solicitam de nós são a tolerância e o entendimento de que nós necessitamos deles. Puxa vida, quantas vezes nós caímos em erros e precisamos do perdão alheio? Quantas vezes a gente quis que alguém compreendesse que falhamos naquele momento por descuido nosso, por sermos criaturas que não pensou no momento de agir, que falou sem refletir, né? E depois, tendo passado algum tempo, amadurecendo, né, o que falamos, os atos que tivemos, a gente viu que tivemos atitudes infantis. E precisamos da compreensão, da tolerância, do perdão daquele irmão ao qual arrojamos palavras, pensamentos e ações que de alguma forma, né, prejudicou. É possível que nos haja ferido e igualmente provável que tenhamos ferido outrem. Alguém terá errado contra nós e teremos, de certo, errado contra alguém. Isso é normal, é natural na vida em que vivemos. Vamos acertar e vamos errar. E não vamos nos punir constantemente por causa disso, mas procurar compreender e corrigir, acertar, retificar, né, aquilo que nós erramos. Então, se somos passíveis de erro, é preciso entender que o nosso semelhante também é e devemos perdoá-los, auxiliá-los nas dificuldades que têm, para que eles não caiam em erro. Às vezes o marido erra, ou a esposa, né? O filho, a filha, no nosso ambiente doméstico, na família que ali foi preparada para nós, para reparar, né? Espiar, reparar e converter, né, os antagonismos em amor, em respeito, em tolerância e paciência. Quantas vezes saímos do nosso lar para trabalhar magoados, feridos, né, incompreendidos, e vamos ali remoendo, ruminando essa dor, esse sofrimento, que nos causam mais problemas do que se procurássemos entender o porquê que levou, né, o nosso ente querido a ter tal ou tal atitude. Não é uma tarefa fácil, né? Se fosse uma tarefa fácil, acredito nós que estaríamos já no nível espiritual melhor e não mais estaríamos habitando a Terra. Por isso que estamos na Terra, que é um mundo de provas e expiações, ou seja, nós, habitantes desse planeta, somos ainda imperfeitos. Temos muito a melhorar. Mas esse muito a melhorar só é possível através do relacionamento aqui na Terra, no ambiente que nós vivemos, com as pessoas às quais nos relacionamos. E não pode ser diferente, né? Se por alguma razão preferíssemos morar no deserto ou num lugar ermo, né, solitário, que progresso, que desenvolvimento teríamos se lá só encontraríamos seres que não correspondem diretamente aos nossos anseios, às nossas necessidades, né? Assim, aqueles que se refugiam em lugares distantes para não ter contato com o ser humano, com certeza ele experimentará a solidão, alguma vez o tédio, e entenderá que Deus, na sua sabedoria, né, quer que nós, seus filhos, que somos seus iguais, e que somos iguais, semelhantes, né, tenhamos que conviver entre nós e um aprender com o erro do outro, um aprender com o acerto do outro. Enfim, os mais adiantados orientam, conduzem os menos, e os menos adiantados fortalecem os mais, né, para que haja, né, segurança, tranquilidade, equilíbrio, serenidade, haja um ambiente onde o amor, o bem ali impere, né? E os dias de hoje nós vemos que está uma confusão terrível, né?
Por nada tira-se a vida do nosso semelhante. Por coisas bobas se agride verbal e moralmente. Né? Então todo esse momento caótico que vivemos nada mais é que a bendita misericórdia divina dando oportunidade a muitos espíritos, ainda inferiores ou imperfeitos, para reencarnar na Terra, nesse momento muito importante que é a transição planetária, para que eles aprendam a perdoar e compreender. Compreender e perdoar, né? Mas como não há mudanças abruptas, é todo um processo, todo um desenvolvimento, né? Destoados do seu ambiente, com certeza eles sofrem o choque dessas diferenças e se arvoram em agredir e ferir o semelhante. Mas a cada um é dado segundo as suas obras, está reservado a eles talvez o ressarcimento de todos esses prejuízos em orbes talvez mais inferiores que a Terra, ou até na própria Terra, né? Desde já, aí pelas penas humanas e pelas penas divinas, que podemos escapar das humanas, né? Das leis, dos códigos aí humanos, mas jamais fugiremos aos imperativos das leis divinas, né? Pondera isso e compadece-te de todos os ofensores, em relação ao parágrafo anterior, né? É possível que nos haja ferido e igualmente provável que tenhamos ferido. Por isso, pondera isso e compadece-te de todos os ofensores, sem distinção, né? Uma capacidade muito grande nossa de fazer isso. Quem te prejudica talvez haja sob compulsiva da necessidade. Quem te menospreza possivelmente sofre a influência transitória de transitórios enganos. Aquele que te esquece com aparente descaso estará enfermo da memória. E aquele outro ainda que te golpeie evidentemente procede sob a hipnose da obsessão. Olha aqui, pontos importantes que Emmanuel, né, cita para que a gente preste atenção, né? A quem te prejudique, talvez haja sob a compulsiva da necessidade, né? Quem te menospreza, possivelmente sofre transtornos ou influências transitórias dos enganos, né? Está enganado, está iludido, né? Aquele que te esquece com aparente descaso estará enfermo da memória. Todos nós vivemos, experimentamos num grau maior ou menor essas coisas, e nós mesmos somos os agentes dessas coisas todas, né? E aquele que ainda te golpeia, evidentemente procede sob a hipnose da obsessão, né? Ora, a obsessão é uma doença do nosso século, do nosso tempo, né? Muito importante ser conhecida e tratada, né? E as casas espíritas oferecem esse lenitivo, esse socorro. Mas compete a nós estudar a doutrina espírita, conhecer o mundo dos espíritos, a relação que existe, né? Essa relação constante entre os dois mundos, que desencarnado o homem, ele não torna-se santo, né? E conhecendo o móvel, conhecendo a relação entre os dois mundos, com certeza nós não cairemos, né, sob a influência da obsessão. Porém, nunca te revoltes, nem desanimes. Faze o bem esquecendo o mal. Temos que fazer o bem esquecendo o mal. É difícil? Muito difícil. É complicado por demais, né? Queremos ver a quem nos prejudicou longe? Sim. Todos nós agimos assim. E às vezes nós fazemos vistas grossas, somos indiferentes, né? E outras tantas artimanhas que agimos ou temos para ferir aqueles que nos prejudicaram ou que nos fez o mal. Mas, como diz Emmanuel, e Jesus já falava há quantos anos atrás, né? Faze o bem esquecendo o mal. Desculpemos quaisquer faltas, compreendendo os autores delas, compreendamos nossos irmãos em falta, desculpando a todos eles. Temos que fazer isso. E quem é o nosso maior professor de tudo isso? Aqueles que nos ensinam lá na escola primária, aqueles que nos ensinam na escola secundária, na escola terciária, na faculdade, no doutorado, no mestrado. Quem são os nossos professores que nos ensinam o amor,
a tolerância, que nos ensina a fazer o bem, a renunciar ao mal, né? A ter paciência. Quem são eles? Boa pergunta, né? São todos aqueles que nós classificamos como os nossos adversários, né? São professores gratuitos, que não cobram seus honorários, né? E pede que a gente tenha uma compreensão maior do que ele. Então, longe de fugir de nossos inimigos, vamos sim procurar compreendê-los e ver, através dos seus feedbacks, dos seus retornos, né, das suas respostas, a quantas andam o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Eles, os nossos adversários, vão nos trazer exatamente esses valores. Em que grau eles estarão? Então, como disse Jesus, temos que amar os nossos inimigos, porque na realidade eles são grandes amigos, né? Porque muitas vezes o nosso amigo, o nosso ente querido, ele não querendo ferir a nossa suscetibilidade, eles são bons, são caridosos para conosco e deixam passar um monte de erros. E nós, na maioria das vezes, achando que somos perfeitos e estamos certinhos, cometemos tantos outros porque eles, os nossos entes queridos, a mulher, o marido, né? A namorada, a noiva, o filho, a filha, às vezes não tem coragem de colocar-nos em nossos lugares, né? Então, agradeçamos a Deus quando Ele nos coloca pessoas difíceis em nossos caminhos, porque são elas que fazem revelar o nosso caráter, a nossa personalidade, ou quanto estamos longe, né, da vida espiritual, ou de conhecer os valores mais virtuosos, mais belos da vida espiritual, né? Desculpemos quaisquer faltas, compreendendo os autores delas, como eu disse, né? Compreendamos os nossos irmãos em falta, desculpando a todos eles. O amparo espiritual que doemos agora a favor de alguém será o amparo espiritual de que precisaremos todos da parte de outro alguém. Quem não precisa, né? Atire a primeira pedra quem estiver isento de pecado. Não disse Jesus? E os mais velhos, ou seja, os mais grisalhos, né, foram os primeiros a deixar aquele recinto, né? E depois os mais novos, né? Ora, nós pedimos, na maioria das vezes, o amparo, o auxílio da espiritualidade. A espiritualidade vai, de alguma forma, atender os nossos apelos. Mas é preciso encontrar em nós disposições para fazer o bem, para perdoar, para tolerar, para compreender. Então, quando pedimos alívio das nossas dores, é preciso que a gente também se comprometa a aliviar a dor de nosso semelhante. Assim, quando Jesus nos adverte, perdoa 70 vezes, 7 vezes a teu irmão, claramente Ele espera que venhamos a compreender outras tantas vezes, né? Estudando a doutrina espírita, nós vamos viver novamente o Evangelho de Jesus. Ele vem de forma clara, límpida, cristalina para nós. Os espíritos que estão encarregados de trazer esta boa nova, ou esclarecer-nos acerca, né, do Evangelho de Jesus, através da doutrina espírita, eles querem que a gente entenda, né, a essência da coisa, ou seja, a nossa origem espiritual, que isso que nós vemos, que são os nossos corpos físicos, são recursos ou vestimentas para atuar momentaneamente, transitoriamente, na matéria, para tirar outras tantas experiências que sem o concurso do carro fisiológico não é possível. Ou, sendo possível,
demandaria um tempo maior, ficando na espiritualidade. Então, a sabedoria do Criador faz com que a gente mergulhe por um tempo nesses mundos, né, reencarnatórios, e ali a gente entre no processo para purificar o espírito, a essência, de tal forma que brilhe, né, a nossa luz espiritual e não a nossa luz material. Quando estivermos muito preocupados com as pessoas nos notem, ou que sejamos assim os líderes de tudo e de todos, que a nossa voz seja a primeira, que estejamos sempre à frente de tudo, precisamos ter cuidado, que possivelmente o nosso orgulho, a nossa vaidade está muito acima. E com certeza, se não corrigir isso, é fatal, né, o tombo, a queda. Para entendermos que os maiores valores espirituais estão na humildade e na simplicidade. É óbvio que, estando na Terra, existem aí direitos e deveres que somos responsáveis e temos que cumpri-los, né? Não resta a menor dúvida. Ninguém é alheio a isso. Mas entender que são valores transitórios. Tendo deixado a matéria, eu não mais preciso cumprir com esses deveres materiais, porque os deveres espirituais já ficaram gravados em nosso espírito. É por isso que todos os temas trazidos à casa espírita são temas cuja abordagem é moral, é evangélica, para fazer com que a gente pense no valor do ser humano, que a gente reflita na importância de aprendermos a sofrer, a tolerar, a servir, a compreender as dificuldades do nosso semelhante. Isso, todos nós que já temos algum conhecimento espírita, somos responsáveis por essas coisas. Então, de nada adianta eu estar falando aqui na frente e não ser, pelo menos, fazer um esforço da minha parte para ser uma criatura melhor. Com certeza, erros ocorrerão, né? Mas, se não fizermos a nossa parte, quem fará por nós, né? Eu citei Jesus no começo, como modelo de perdão, de compreensão, né? Judas o traiu, e ele sabia. Ele disse a Judas: vá e faça o que tem que ser feito. Após isso, estando a sós com seus 3 discípulos, ele disse a Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Né? 3 vezes. Estando já lá na sua paixão, a maioria dos seus apóstolos, se não dizer todos, o deixaram sós. Senão estava muito distante do cenário, né? E ele prometeu que ressurgiria e voltaria entre eles. E assim fez. Para que o Cristo, né, estivesse novamente entre os apóstolos e sendo seu líder, dando-lhes uma direção no trabalho para trazer a luz, né, da vida espiritual, da relação que existe entre os dois mundos, da necessidade constante do aperfeiçoamento, né, íntimo. Jesus havia perdoado aqueles homens há muito tempo, né? E todos os seus algozes. Mas o ponto culminante do perdão é aquele onde ele está na cruz e pede a Deus que perdoem, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Ou seja, nós, na maioria das vezes, não sabemos o que estamos fazendo, porque nos falta a compreensão da vida espiritual, que agora temos. Se temos a compreensão da vida espiritual, compete-nos perdoar os nossos irmãos que cometem faltas contra nós. Sem querer ter uma justificativa que seja plausível para nós, mas simplesmente porque você quer amar o seu semelhante como a si mesmo, dar-lhes o que você gostaria de receber. E parece-me que não é algo tão difícil, né?
Não existe um valor material atribuído a isso. Apenas que a gente pare, pense e por empatia se coloque no lugar do outro. E se nos falte esta condição, vamos aguardar que o tempo, né, faça a sua parte. Porque mesmo tendo experimentado a traição, a inveja, o ciúme, né, todas as situações que nos feriram, o tempo ele se encarregará de fazer com que a gente equilibre as nossas emoções. Tire, nesse momento, uma lição através da paciência, né, da obediência, da resignação. Porque só aí a gente consegue perdoar. Porque ninguém, num estado alterado emocionalmente falando, não conseguirá perdoar a seu semelhante. Assim sendo, vamos lembrar Jesus, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 ao teu irmão. Ou seja, o perdão deve ser constante em nossas vidas, enquanto habitarmos mundos inferiores como estamos habitando. Mas queremos fazer parte de mundos felizes, é preciso que nós sejamos criaturas felizes. Mas essa felicidade se conquista com o trabalho. Então, vamos estar diante de sofrimento e de dor, porque são elas que corrigem os defeitos, as imperfeições que trazemos em nossos espíritos. E somente o tempo, quanto tempo não saberemos, porque compete a Deus acelerar ou não esse tempo, né? Querendo o Pai, e sabendo em nós, já vendo em nós, que estamos em condições de ser-lhe útil, Ele nos encaminhará para isso. Assim como fez e faz diariamente com muitos homens, né? As tragédias que vemos no nosso dia a dia ainda são marcas da nossa inferioridade. Então não vamos compactuar mentalmente ou através de ações com o que nós vemos aí. Vamos sim pedir a Deus que clareie e ilumine esses homens, essas pessoas que ainda não entendem as leis divinas, para que assim procedendo, elas, nos momentos de dor e sofrimento, elas possam entender que o trabalho que elas deveriam ter feito era para dar vida às pessoas e não tirar as suas vidas. Desenvolver a inteligência e o sentimento das pessoas e não deixá-las nas trevas e na ignorância. Auxiliar para que o mundo fosse um mundo feliz e não, através de seus egoísmos, trazer a ignorância a muitas criaturas que nós vemos por aí. Enfim, que nós não arvoremos em juízes de primeira instância, e sim possamos julgar com conhecimento de causa, desde que esse julgamento seja útil, profícuo a uma causa maior, e não à nossa vaidade, ao nosso egoísmo. Que assim seja, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela paciência, né? E o tema fica aí para reflexão. Durante toda a semana, né? Durante a semana. E ao dormir, né? Exatamente, vamos pensar nisso, né? Pessoal, nós abrimos agora um espaço para quem quiser fazer algum questionamento, um comentário que tenha a ver com o tema. Então, por favor, fiquem à vontade. Não temos nenhum voluntário hoje aqui? Né? Então vou fazer só uma provocação aqui para o Rudai. Deve servir para todos nós, né? Olha o perdão aí. Rudai, então, me parece, pela sua palestra, e pelo que nos ensina também o Evangelho, que a nossa capacidade de não perdoar está relacionada com a nossa ignorância da vida espiritual. Está muito relacionada com do não saber o que realmente nos espera no lado espiritual da vida. É bem por aí, não? Perfeito, isso mesmo. Não sabendo o que nos espera, veja bem, nós aquilo que encontramos aqui, temos conhecimento da vida espiritual, sabemos que a vida continua após a morte do corpo físico. Ou seja, a nossa consciência se transfere para uma
um estado diferenciado da matéria. Ou seja, nós vamos habitar o mundo dos espíritos. E como levamos daqui os valores intelectuais e morais, se nós conseguimos perdoar, nós levaremos a bondade conosco, a indulgência, né? A caridade, a tranquilidade, a serenidade. Né? Ignorantes da vida espiritual, faltando-nos este conhecimento, vamos apegar às coisas que aí estão, aos valores do dinheiro, né? Ao brilho, né? Do ouro, da prata, das contas bancárias, dos carros de luxo, enfim, as coisas materiais que seduzem, né? A nós que ainda somos materiais. Mas, compreendendo os valores da vida espiritual, que já compreendemos, nós vamos nos desapegando a isso e passamos a ter uma facilidade de perdoar, de compreender, de auxiliar, de servir, de ser bom, né? Indulgente e caridoso para com o semelhante. Mas prestem bem atenção, isso é uma coisa que se desenvolve em nós. Não acontece da noite para o dia. Não compra no supermercado? Não compra em mercado, não tem os pacotinhos, né? Não é? Desenvolve. E como desenvolve isso? Se estamos no mundo de provas e expiações, ainda o sofrimento e a dor faz parte desse mundo. Óbvio que vai ser através das experiências dolorosas, aflitivas, que vai acordar o espírito, vai chacoalhá-lo, vai mostrar-lhe que as suas ações boas traz para ele felicidade, as suas ações egoístas e más traz-lhe sofrimento. E a gente desperta para isso. Mas é exercício, é aprendizado, de uma tal forma que se automatiza em nós. E somos bons, porque sabemos que a bondade é a marca, é um dos atributos, né, do Espírito. Que o Pai quer que se desenvolva para que sejamos meritórios, né, da nossa inteligência e da bondade que trazemos de nós. Por isso que o bem e o mal é apenas uma questão de ponto de vista. Né? Deus nos criou simples e ignorantes, por tudo aprender, por tudo a conhecer, e deixou-nos livres para fazer as escolhas. Mas sempre que a escolha tender para o desconhecimento das leis divinas, com certeza o chicote vai estralar. Sofreremos as consequências, né? Muito Com bem. certeza. Então, Rudai, agradecemos mais uma vez a sua presença entre nós. Muito obrigado pela palestra. E que você volte outras vezes a ter conosco aqui na segunda-feira. Obrigado também pela paciência, pela atenção. Uma boa noite a todos. Eu sempre convido, a respeito do convite do Mirabelli, a ler as obras da doutrina espírita. Principalmente o Livro dos Espíritos. Mesmo que tenhamos lido uma vez, vamos reler, porque as obras espíritas são estas que vão nos acordar para a vida espiritual. E as nossas ações serão aquelas que vão corroborar para isso. Né? Paz a todos. Muito bem, queridos, está aí o convite para todos, né, meditarem nessas palavras que o Rudai desenvolveu nessa palestra, para que nós pensemos sinceramente e seriamente na questão de desenvolver o perdão e a compreensão dentro de nós, buscando realmente não só a harmonia interior, mas também a harmonia com os nossos irmãos. E é com esse espírito, queridos, que eu vos convido novamente a serenarem os seus pensamentos e buscar Jesus novamente na sua tela mental, para que possamos fazer as nossas vibrações da noite. Já que recebemos tantos do alto, vamos retribuir em forma de boas vibrações para os nossos irmãos em humanidade. Pai de amor e bondade, que as vossas luzes e a vossa misericórdia, meu Pai, se derramem sobre todos os povos e sobre todas as nações. Principalmente, meu Pai,
Pedimos as vossas bênçãos sobre as nações que estão em conflitos ou que se encontram em guerras, para que reencontre o caminho da paz e da reconstrução. Pedimos, Pai, em favor do nosso querido Brasil, a pátria do Evangelho, o coração deste mundo, que Ismael, esse anjo bom, abra suas asas luminosas sobre o nosso povo, nos direcionando sempre pelos caminhos da solidariedade, do bem e do amor. Pedimos, Pai, em favor de todos os nossos irmãos que passam por provas e expiações, onde quer que se encontrem, Pai, que eles possam receber a atenção, o carinho dos nossos irmãos maiores, dos vossos prepostos de luz, que derramam as vossas bênçãos sobre o nosso planeta. Pedimos, Pai, para os nossos irmãos que estão perdidos na crosta, embora sem o corpo físico, ou que estão nos vales, nas zonas de sofrimentos no espaço, mas não esquecidos pela vossa misericórdia, Pai. Levamos até eles os nossos melhores sentimentos de que realmente e novamente reencontre o caminho para a luz. Pedimos pelos nossos inimigos, Pai, em favor daqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que não nos querem bem, pedindo uma oportunidade para que um dia nos entendamos como irmãos que somos. Nós queremos pedir, Pai, por todos os nossos amigos, pelos nossos parentes, dos mais próximos, mais distantes, muita paz, luz, harmonia em seus lares. Para aqueles que já estão na pátria espiritual, o nosso abraço fraterno em Jesus, rogando a eles que sejam felizes em suas caminhadas agora na pátria espiritual. Pedimos, Pai, pelos nossos lares, este cantinho de paz que nós construímos agora na matéria. Que o nosso lar seja repleto de luz, de amor, de tranquilidade, de prosperidade, meu Pai. Pedimos pelos nossos locais de trabalho, para que haja sempre um bom convívio entre nós e os nossos irmãos em atividade. Vibremos pelas casas de caridade, todos os nossos irmãos que acendem uma luz. E pedimos, Pai, pela confraternização religiosa em nosso país, que sejamos um só rebanho e um só pastor. E por fim, pedimos em favor de nós mesmos, para que sejamos sempre receptores da Tua luz e da mensagem do nosso Mestre Jesus. Sejamos também luz, meu Pai, para todos os nossos semelhantes. Sejamos paz, sejamos amor, para contribuir efetivamente para a construção de um mundo de paz e de amor hoje, já nesse instante. Que assim seja, graças a Deus, meu Pai. E assim nós vamos agradecendo aos nossos irmãos espirituais que nos deram a sustentação necessária para as tarefas desta noite, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, pela presença luminosa entre nós, e a Deus nosso Pai, que permitiu mais esse encontro de todos nós. Que seja feita a vontade do Pai em nossas vidas e que tenhamos novas oportunidades de nos reunirmos para receber as bênçãos que vêm do alto ao nosso favor. Graças a Deus e que o Pai nos abençoe a todos, hoje e sempre, que assim seja. Vamos aguardar tranquilamente a chamada para os passes, tá? E depois dos passes, não esquecer de tomar água fluidificada.